Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a maestrina do coral Oásis, Melissa Quinésio. Melissa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do programa. Prazer é todo meu. Bom, a senhora lida com música já faz tempo ou não? Sim, eu canto desde criança, na verdade. Só que eu não aprendi música quando eu era criança. A gente cantava em coral, cantava na escola, antigamente se cantava mais nas escolas. Em casa, família, mãe, pai, todos foram coralistas. Então, as minhas irmãs e eu, aos 14, 15 anos, nós fomos cantar em coral. E aí eu fiquei assim até os 30 anos, quando eu resolvi estudar música, saber ler uma partitura, e fui para a escola de música no Teatro Carlos Gomes, onde eu então aprendi música com o pastor Frank Graff, que era professor na época de teoria, né? E também cantava com ele nos coral que ele tinha. Ele já participou aqui do programa, inclusive. Foi professor universitário, além de professor de música, né? Ele depois foi... Mas a senhora sentiu a necessidade de aprofundar o conhecimento na música, ou teve interferência de alguém que sugeria para que... Como eu gosto e sempre gostei de cantar, principalmente na igreja, música sacra, e cantar com crianças, cantar com jovens, com as mulheres da OASE, que é a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas das Igrejas Luteranas, eu resolvi que eu tenho que ler partitura. Como é que eu sempre vou ter que depender de outra pessoa para me passar? Na época, então, surgiram os gravadores, né? A gente levava o gravador, gravava a música para poder passar adiante, para cantar com o grupo. E assim, então, eu resolvi que eu vou estudar música, comprei uma flauta doce e o pastor Frank Graff foi o meu primeiro professor. Professor na escola de música e também, assim, de cursos. Ele dava muitos cursos através da igreja luterana de música sacra, né? De canto coral. Então, a senhora já tinha uma ideia de música. Mesmo assim, foi difícil para aprender, para adquirir esse conhecimento a mais? Não foi difícil. O canto, principalmente, não foi difícil. Eu era nervosa, tímida e medrosa, né? E essa foi a parte mais difícil. Mas também a minha intenção nunca foi tocar um instrumento, numa orquestra, coisa assim, não. O que eu queria era cantar. Aí eu ainda fui fazer, na escola de música, o instrumento foi flauta doce. E aí eu fui aprender ainda violão, acompanhamento, principalmente para cantar e tocar música, acompanhar. Né? Lá na infância, aliás, é de tradição já da igreja luterana, as crianças participarem do coral, dos cantos, né, na hora do culto, até em outras celebrações. Sim. Isso já faz parte da tradição? Faz, e já se cantava a duas vozes. Minha irmã e eu sempre cantávamos, uma cantava a melodia, a outra cantava uma segunda voz. E também na própria escola Machado de Assis, na época tinha música e a gente cantava a duas vozes. Músicas sacras da igreja ou também tinha outros repertórios? Mesmo as músicas assim folclóricas ou principalmente o hino nacional, hino à bandeira, esses hinos assim, né, patrióticos. Aliás, essa questão de patriotismo na sua geração de estudante naquela época fazia parte do dia a dia da escola, né? Era uma coisa muito séria e a gente amava isso, se orgulhava, né, de cantar esses hinos. No meu tempo, a primeira coisa que se fazia era cantar o hino nacional, o hino da bandeira, dependendo da ocasião, né? Mas era com muita frequência. No seu tempo também? Nós tínhamos, sim, na Escola Machado de Assis, todos os sábados tinha uma homenagem à bandeira, onde todos os alunos ficavam no pátio, tinha um piano ali perto da janela, uma professora acompanhava tudo no piano e a gente cantava esses hinos, a bandeira, a pátria, hino nacional, mas todas as manhãs antes de entrar para a classe, para a sala, cada um, no pátio todo mundo era reunido e cantávamos. Fazia parte? Isso fazia parte, embora que não se aprendia música, né? Mas cantar sim. É o símbolo, como é que a gente
a época onde o nacionalismo era muito mais valorizado, né? Que ano, a senhora lembra que década, que ano era isso? 58, 57, 56, 57, 58, 59, que eu estava no Machado de Assis. Após era Getúlio, que era bem nacionalista, né? E depois vieram outros presidentes, como o Juscelino, enfim. Mas até no governo militar tinha muito dessa de cantar o hino nacional. Tinha mais. Mão no peito, né? Posição, aquela fila, né? Aquilo era uma coisa muito séria. E desde jovem eu cantava em coral, então eu também participava com os meus pais nos encontros de corais da Liga de Cantores do Vale do Itajaí, onde também se cantava hino nacional e outros hinos em grandes... a massa, né, que estava lá. Pois é, a senhora falou do hino da bandeira, o hino nacional, né? Faziam parte do currículo da escola, né? Mas as músicas sacras na igreja. Que outras músicas nas festas da igreja, das famílias, assim? Os folclore. Só que era mais alemão, né? Porque a gente... Olha, eu aprendi português na escola aos 7 anos. Eu não sabia português até aí. E, então a gente, até hoje, quando eu canto alemão, eu sei de cor desde a infância, né? Já veio de berço, né? Que quando a gente é criança, memoriza tudo muito rápido, aprende muito rápido, e isso fica para sempre. Pois é, nos anos 50 ainda era muito forte a cultura, o idioma alemão aqui na região, né? Era. Mesmo que tivesse aquela passagem da guerra, onde as pessoas de origem alemã sofreram, não só de origem alemã, em outras regiões, de origem italiana, enfim, tiveram a cultura abafada, né, em um determinado momento. Sim, de repente não podiam mais falar alemão. A minha mãe teve a aula dela, a alfabetização foi em alemão, por um professor da Alemanha, professor Max Humpel, foi o professor dela. E eu me lembro mais tarde, quando eu trabalhava no comércio em Blumenau, uma vendedora tinha que falar alemão, principalmente para trabalhar numa loja como a joalheria, onde se vendia relógios, joias e coisas assim. O pessoal do interior vinha comprar, eles não falavam português. Então a vendedora tinha que falar alemão. Isso era uma das exigências. Então a senhora já trabalhava nos anos 60. É possível dimensionar? Hoje tem muitas famílias que vieram de outras cidades, outros estados. A cidade ficou bastante parecida, assim, a origem parece um pouquinho de lado, aquela coisa típica, né? Sim. Mas naquela época prevalecia mais famílias alemãs. Sim. E a gente conhecia todo mundo, era pouca gente. E eu vejo assim, eu acho que as pessoas como eu não sentem muito isso, as pessoas. Porque nós, de origem alemã e luteranos, nós estamos muito no nosso trabalho, no nosso lazer ali na igreja, onde nós nos encontramos, nós somos iguais. E então nós não percebemos tanto que essas pessoas são poucas hoje, né? Mas a senhora já percebe, fora da igreja lá, que é um reduto Sim. diferenciado. A senhora vai no comércio, vai ao shopping, vai aqui e ali, é natural que se fale o português. Mas lá no seu tempo, né, de balconista na relojoaria, a joalheria, a senhora mesmo disse, o pessoal chegava e já falava idioma alemão. A maioria era assim? Era, mãe. Muitas pessoas vinham do interior, assim, dos bairros, ou mesmo os colonos, agricultores, esse pessoal que ia pouco para a cidade, eles não falavam português. Eles nem sabiam falar português? Não, eles não sabiam, eles não entendiam nada. E eles vinham comprar relógios, consertar alguma joia que eles tinham. Naquela época se vendia relógios de parede, aqueles grandes, né? Os relógios cuco e os relógios de mesa também. Além de relógios de pulso e de bolso. Óculos. Todo mundo um dia vai usar óculos, né? Então, nós lá na Usadel tínhamos joalheria, relojoaria, ótica e uma loja com artigos finos para presentes, né? Importados. Né? Aqueles relógios de bolso, hoje a gente olha com certo charme, né? Na época os senhores hoje isso é uma coisa mais para museu, né? Mas era comum.
As pessoas de os mais homens idade, tirar e olhar e guardar de novo, né? Pois é. A senhora trabalhou muito tempo na joalheria? 4 anos e meio. Qual é a lembrança que a senhora tem do comércio daquela época? É uma coisa assim, eu creio que não, hoje deveria ser bem diferente porque existe muito mais gente. Além, fora das pessoas que vinham do interior, as que compravam ali da cidade a gente conhecia, né? Eram pessoas, a gente conhecia todos pelo nome. Se nós vendíamos presentes, então as pessoas do centro de Blumenau compravam ali os seus presentes. E que tipo de presente? Bom, para casamento era um tipo de presente, para confirmação se dava presente também para as crianças, Natal. Sim. Mas digamos assim que claro, a joalheria eram joias, a maioria, né? Mas tinha as pessoas que não compravam joias, né? Que compravam também relógios de pulso, mas também assim, para casamento se vendia porcelanas, aparelho de café ou jantar, ou os dois, baixelas de prata, relógios de mesa, que também era moda, aquele relógio de madeira, né? Eu perguntava sobre o comércio, além da joalheria que a senhora trabalhou. Naquela época, a senhora se lembra bem de algumas lojas de comércio, da Rua 15, por exemplo, que até hoje é a rua de destaque da cidade? Quando eu trabalhava na Usadel, ao lado tinha a Brandes e Reinert. Ali, hoje tem, acho que, o Boticário. Mas comercializava o que essa loja? Comercializava coisas de madeira e vinho. Depois tinha Hering, ainda não tinha esse prédio, mas era um outro prédio onde começou a funcionar a loja Hering. E subindo no nosso lado esquerdo tinha a tipografia e livraria blumenauense. Em frente tinha um banco e tinha a relojaria Schwab, pertinho da nossa, a Bayer, que também é ótica. Ainda existe? Ainda existe. O Heuse, Schussel, essas que vendiam os óculos, né, ótica. E lojas de roupa, por exemplo? De roupa, aí tinha a Hering, que não existia bem antigamente, aí a loja onde mais se comprava era a Willy Sievert. Willy Sievert. Casa Willy Sievert, que vendia de tudo, quer dizer, menos calçados, né? Mas eles vendiam de roupa o que se podia imaginar, que não se comprava tanto roupa pronta, se comprava muito tecido e as pessoas mandavam costurar as roupas. Restaurantes assim, onde a família se encontrava para almoço, de domingo? Não, isso era muito difícil na minha época. As pessoas não tinham hábito de almoçar fora, jantar fora? Talvez os da cidade sim, mas nós do interior, assim, dos bairros, não, era muito difícil. Como as coisas mudaram, né? A gente fazia almoço em casa. Domingo era dia de almoço especial. Era assim era domingo, era um dia bem diferente dos outros, mas não porque a gente saía de casa, a gente trabalhava também. Mas a gente fazia um almoço especial, uma sobremesa, um bolo para comer no café da tarde. Era muito bom isso, muito bom. Vou fazer o seguinte, Melissa, vamos fazer um intervalo e aí a gente retoma em seguida. Melissa Quinese, maestrina, é a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Fique ligado. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a maestrina do coral Oásis, Melissa Quinésio. A senhora falava lá no primeiro bloco sobre Blumenau nos anos 50, 60, especialmente na década de 60, quando a senhora já trabalhava. Mas a senhora começou a trabalhar mais cedo, né? Naquela época até podia começar a trabalhar cedo. Existia o salário mínimo de menor, que era dos 14 aos 18, e depois dos 18 era o salário mínimo mesmo, né? Que a gente chamava de salário mínimo de maior. Então, eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Aí, eu tinha feito uma cirurgia e depois dessa recuperação, meu pai comprou uma bicicleta para mim. Eu não gosto de coisas usadas, mas ele me comprou uma bicicleta usada, que eu tive que pagar, claro. E aí eu ia trabalhar, a gente morava lá na Itupava Norte, onde hoje é até Salto do Norte. E lá a gente ia de bicicleta para o centro, para o trabalho, todos os dias. E aí eu fui trabalhar na Fiambreria Globo, que era do proprietário era o senhor Leopoldo Warholz, que era casado com uma prima do meu pai. E através deles, então, eu optei por isso. Meu pai queria que eu fosse secretária, mas eu não queria. Eu não gosto de ficar presa assim, né? Como secretária, a gente fica muito parada. E eu fui trabalhar de vendedora, então, nessa Fiambreria Globo, que ficava na Rua 15, onde hoje é a Relojoaria Universal, em frente. Ali onde é a Relojoaria Universal, ficava a panificadora Greuer, e também no outro balcão, no lado direito, funcionava a Cestas de Natal Amaral, existia. A gente pagava um ano inteiro parcelado uma cesta, e no Natal eu ganhava então uma cesta de Natal com coisas que as pessoas não compravam normalmente, né? Diferentes. E a fiambreria funcionava no prédio do seu Schmidt, existe até hoje, onde então nós tínhamos como vizinho, no lado direito, Calçados Ferman, no lado esquerdo, o senhor Reimer com a Clínica das Canetas, e depois, subindo a Rua 15, era a Schwertfeger, que era uma loja que vendia pirex, cristais, porcelanas, tipo Casa das Louças, que tinha também. E depois dela tinha a Casa Willi-Sieber, né, que era uma loja grande, onde todo mundo comprava tudo. O slogan era Willi-Sieber, onde tem de tudo? Não era assim? Depois saiu o Willi-Sieber, daí abriu ali 1001, que tipo também tem tudo. E esse foi o primeiro emprego, mas a senhora já ia para a escola antes, né? Eu parei de estudar para ir trabalhar, na verdade. E todos os seus estudos foram aqui no Machado de Assis? Sim. Depois eu parei de trabalhar, quando eu casei, minha filha nasceu, e aí eu fui fazer um curso de alemão para melhorar o meu alemão, principalmente gramática, vocabulário também. E aí a diretora do ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, que era a Grasel, senhora Grasel, ela gostou de mim, ela foi minha professora, ela era a diretora de lá, Marianne Grasel. E então ela me convidou para lecionar alemão, ela insistiu comigo. Eu não comecei no básico, porque eu sabia alemão, eu só queria corrigir. Em Blumenau a gente fala algumas coisas erradas. Os dialetos, né? Eu não queria, eu queria falar, eu queria entender a língua. Então lá eu aprendi mais a gramática e também mais vocabulário. E até eu cheguei a lecionar um pouco, mas isso não era uma coisa que eu queria. Eu não estava preparada para ser professora. Eu era muito tímida. Eu sabia a matéria, sabia explicar a matéria, mas eu não sabia, assim, preparar ou entreter a turma de uma maneira como teria que ser. Eu achava isso. Sim, sim. E como na mesma época, no mesmo ano, isso foi em 1985, eu iniciei o coral Oásis na paróquia
Itupava Seca, aí eu não podia fazer tudo isso, né? A minha casa, a minha família. Começar um coral, e esse coral não é só ensaiar e preparar, ensaiar, não. Ele vai se apresentar toda hora e ainda fazer esse curso lá no ICBA, eu teria que ter ido para a Alemanha, eu teria que ter, agora eu ia para um estágio superior e eu desisti do alemão e optei pelo coral, porque eu gosto muito. O coral completou agora, não faz muito tempo, 30 anos de fundação, né? Já faz um tempinho, né? 30 A senhora faz ideia de quantas mulheres fizeram parte do coral aí? Pois é. Porque entraram e saíram ao longo de 30 anos muitas mulheres. Foi, né? Muita gente que passou pelo coral. A gente no último domingo teve uma homenagem no culto na igreja na Itupava Seca. E aí eu falei, quem está aqui presente que já participou do coral Oásis? Muitas mulheres levantaram. Porque elas vêm e às vezes ficam 10 anos até, mas elas por alguma razão precisam parar. Às vezes muitas vão cuidar de netos, né? Vou ficar com meu neto, não posso mais. Ou trabalham também. Perdemos. Melice, como é que surgiu a ideia do coral? Como é que nasceu o coral? Nasceu. Uma vez que eu sempre gostei. Antes do coral Oásis, eu já fundei, regi um coral infanto-juvenil, lá na nossa igreja também. Se chamava Coral Miusotis. Eram 44 adolescentes, né? Crianças e adolescentes. E como essa, inclusive a minha filha, minhas sobrinhas, todo mundo assim, as filhas do pastor Graf, foram crianças assim que cantaram desde pequenininhas, então foi fácil fazer coral com elas. Mas elas cresceram, chegam aos 14 anos, não são mais crianças e elas não tinham mais tempo, tinham que estudar muito. Esse coral acabou. E aí então, na época, o pastor Prince disse, Melissa, aproveita e faz um coral de senhoras aqui na nossa oásis. E eu tinha um pouco de receio de não conseguir, mas aí eu fui fazendo cursos e cursos. Em Blumenau tinha muitos cursos no Teatro Carlos Gomes, na Escola de Música, para formar regentes de coral. Um era um curso com o pastor Graf, que tinha uma vez por mês, no final de semana. Depois vinha uma professora do Rio de Janeiro, a professora Elsa Lachwitz, e vinha uma outra, Lúcia Passos, de Porto Alegre, mais um professor, Marco Antônio, de São Paulo. E assim eu fui fazendo cursos e aí eu tomei coragem e fiz o coral, só de mulheres. E está aí até hoje, né? Inclusive, a senhora, o grupo, recebeu homenagem agora, recentemente, na Câmara, pelos 30 anos de fundação do Coral Oásis. Recebemos, né? Foi uma honra, um prazer para nós. Ficamos muito felizes, foi muito legal isso. Foi muita homenagem, muitas flores, muita coisa boa que aconteceu nesses últimos meses. Por falar em flores, eu vejo aqui na sua residência muitas flores, né? Que decoram a casa. A senhora sempre foi assim? Sempre gostou de flores? Sempre. Isso é uma coisa que até hoje eu falo, se eu agora fosse jovem, antigamente a gente não tinha tanta opção, assim, mas se agora eu fosse jovem e tivesse que decidir o que eu vou ser na vida, eu gosto, assim, no mesmo patamar, de jardinagem, de música e fotografia. Dessas três coisas eu ainda não saberia o que eu ia querer. Mas a música a senhora já está há um bom tempo, aliás, desde criança, né? Flores, as imagino flores que também. Desde pequena eu tinha a minha parte no jardim, que era o meu jardim, onde ninguém podia mexer. Só. E eu me lembro, uma das flores que eu sempre plantei e tinha lá era a Miusotis, aquela flor azul que em alemão se chama Vergiss-mein-nicht. E na fotografia a senhora ensaiou alguma vez? Não? Não, eu só tiro muito fotografia. Agora, para esses 30 anos do coral, a homenagem na igreja, eu fiz um mural de fotos do coral, desde o início, desde os 30 anos, porque eu tenho tudo catalogado em álbuns na sequência, né? E aí eu fiz esse mural com essas fotos todas. Eu amo tirar fotos, assim, de flores, de paisagens, coisas assim. E, então, por aquilo que eu percebi aqui nessa nossa breve conversa, a senhora praticamente se dedicou a vida toda à família, à música, né? Mas também presta serviços voluntários? Sim, através da igreja a gente
é convidada, A senhora tem um vínculo estimulada. muito forte com a igreja, né? Tenho. Sempre eu gostei. Eu sinto uma necessidade. É uma coisa muito boa. No momento, vou muito pouco porque meu marido é acamado e ele precisa de mim. Eu não posso deixar ele sozinho. Sempre tenho que estar em casa ou fica uma cuidadora. Quando não tem cuidadora, eu não posso sair. Mesmo assim, o coral continua. Mas em outras épocas eu cantava com grupos assim, com os grupos de reencontro, a gente chamava, eram grupos de casais, onde eu fazia toda a parte do canto com acompanhamento de violão, cantava às vezes com as crianças ou com jovens ou com as senhoras da Oase, sempre, anos e anos e anos, imagina. Eu estou na Oase, nesse grupo desde que eu casei, 50 anos quase. Nós fizemos bodas de ouro recentemente também. Sim, sim. E a senhora, como disse, tem uma filha só. Uma filha. A Vanessa, né? A Vanessa, que está na Saxônia. Quando ela não está aqui em casa ou em casa dela com o marido. Né? E ela também tem pegou isso da senhora, da música? Não. Isso, quando eu era jovem, me decepcionei muito, porque eu não tinha assim. Quando a gente é jovem, a gente não sabe tudo o que sabe mais tarde. Que eu achei, como eu não pude aprender música na infância, nem dança ou coisas assim, eu quero isso para minha filha. E obriguei ela, coloquei ela no balé, lá no Teatro Carlos Gomes, mas ela fez tudo para obedecer, para me agradar, né? Só que ela não quis, ela fugia, ela se escondia, ela matava a aula, também aula de música. Ela fez alemão, música, balé, tudo, ela ginástica rítmica. E a senhora, quando criança, tinha incentivo dos pais? Não. Ao contrário? A gente cantava, mas eu me lembro que eu pedi para o meu... Porque era moda quando eu era criança, o que as meninas de famílias de um nível econômico melhor tinham, era um acordeão, era moda esse instrumento. Ai, era tão bonito, eu amava isso. Eu era tímida, ficava lá no canto observando essas meninas tocar acordeão, como é que pode? E um dia eu me enchi de coragem e pedi para o meu pai, eu quero ganhar um acordeão, eu quero aprender a tocar isso. E o meu pai, ele não sabia como isso era importante para mim, porque a gente não conversava, né? Ele disse, não, isso eu não posso comprar, porque você tem uma irmã, daí eu teria que fazer tudo 2 vezes, né? Comprar 2 instrumentos. De solteira, qual era o seu sobrenome? O sobrenome Knezel. Knezel também. Também? Eu sou de uma família Knezel, eu sou filha de Marcos Knezel e Vera Knezel, e aí eu conheci o meu marido, Ingo Knezel, que é de uma outra família. Mas não tinha o vínculo? Não. Meu pai sempre dizia, quando o doutor Blumenau veio para cá, ele trouxe alguns Knezel, que eram irmãos, primos, e provavelmente nós descendemos de lá, todos, né? Sim. Mas aí vai se distanciando com o tempo, né? Melissa, eu fico muito agradecido, né, de ter ouvido um pouco da sua história. Em meia hora fica difícil contar tanta coisa, mas que a música por si só ela já dá um encantamento, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar o programa mostrando um pouquinho desse belo trabalho que as senhoras do Coral Oasis representam para a nossa cidade, e principalmente nesse trabalho que também tem a ver com a Igreja Luterana. Muito obrigado, hein? Obrigado também.